A pomba pousou na janela do quarto, me trouxe notícias de lá. A casa de vidas tão abandonadas espreitam o sol a chegar. Mama, 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 Maria, bendito é o fruto que geras no útero. Mama, 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 Maria, descubra teu peito, estou tão faminto de amor. Embala, é o toque do teu coração, canção mais bela que eu vi. Ensina, quem anda pode se machucar, levanta e volta a seguir. Mama, 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 Maria, meu pai está lá fora, é hora eu preciso partir. Mama, 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 Maria, um dia o mundo será só alegria e paz. Mama, 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 Maria, não tenha receio, escuta o teu filho que ora por ti, que ora por ti, que ora por ti, que ora por ti. Oi para você que está aqui no canal Umbanda na Minha Vida, e hoje eu vou falar sobre um tema que o pessoal tem me perguntado ultimamente. Eu engravidei e agora eu posso incorporar? Aproveitar, antes de começar todo esse vídeo, eu queria recomendar aqui o canal da Ingrid Alves. Ela é seguidora aqui do Umbanda na Minha Vida. Vai lá conhecer o canal dela, se inscreve lá, dá aquela forcinha pra gente, pra nós da Umbanda, a gente ter mais força aí na internet e na rede social, tá bom? Então, bora pro vídeo. Hoje eu vou contar aqui pra você como que foi comigo, tá? Normalmente cada casa ela tem o seu fundamento, então você sempre tem que respeitar o fundamento da casa onde você trabalha, porque o fundamento funciona muito bem naquela casa, entende? Então é melhor sempre você seguir as orientações do sacerdote, dirigente ou do pai de santo da sua casa, tá bom? Deixar esse alerta aí pra você. Bom, quando eu engravidei do meu filho mais velho, eu estava no começo do desenvolvimento, eu estava mais ou menos 1 ano já vestindo branco, e já incorporava as entidades, né? Que tinha lá uma primeira gira antes de começar os trabalhos, que era o momento do desenvolvimento para os iniciantes. E mesmo na época, quando eu estava grávida, eu incorporava assim a entidade, só que a entidade ela respeitava muito as limitações do meu corpo, sabe? O que antes ela se mexia muito, ela se chacoalhava muito, no momento onde eu estava gestante, ela não se mexia tanto, ela vinha e ela só me fazia um equilíbrio energético, né? Eu sentia assim, como se fosse uma limpeza, como se fosse um descarrego, né? Então, havia assim a incorporação, mas só que era uma incorporação assim de uma forma mais sutil. Algumas das vezes, né, quando eu estava grávida do meu filho, eu notei que a minha clarividência ela aumentou muito, sabe? Aumentou muito, não durante a gira ou momento de incorporação, mas no dia a dia, onde aconteceu até um fato assim, que foi muito estranho também no momento.
onde um dia a gente estava chegando em casa, e na nossa casa é uma rua sem saída, então quando o meu esposo ele vai fazer um contorno, ele dá uma rezinha, ele tem uma casa assim de esquina, ele dá a rezinha e faz o contorno e volta, né, pra gente poder entrar no estacionamento aqui da nossa casa. E em um dia desses, quando eu já estava, acho que de uns 8 meses, né, de gestação, eu vi uma moça sentada no canto dessa calçada, né? E ela tava sentada, tinha o cabelo enrolado assim, dava pra ver uns cachos assim, só que ela tava com um capuz, aquela blusa tipo masculina, aquela blusa de moletom masculina, e ela tava agachada assim, abraçada nas pernas, né? E eu vi ela nitidamente, e na hora que o carro passou, né? Quando o carro voltou, ela não tava mais ali. Daí eu falei pro meu marido, olha que estranho, eu vi uma menina ali. Daí ele falou assim, como que era a menina? Aí eu descrevi pra ele, né, como que ela era. E ele falou assim, nossa, você descreveu a Maristela, se não me engano era a Maristela, não me lembro tá direito, gente, isso já faz uns 13 anos. Maristela, mas quem foi Maristela? Ele contou a história dela, ela morava aqui na rua, de onde a gente mora atualmente, e ela teve que se submeter a uma cirurgia cardíaca. Só que no momento que, antes dela se submeter a essa cirurgia, ela foi se despedir de todo mundo. E ela foi, abraçou todo mundo e cumprimentou todo mundo e disse que não ia voltar, né? Porque ela estava se despedindo mesmo de uma forma como se fosse o último adeus, né? E ela se despediu de todo mundo e todo mundo ficava falando assim, para de ser besta, você vai voltar, você vai se recuperar. E ela falou assim, não, gente, eu não vou voltar. E ela falava com plena convicção que não ia voltar. Tanto que ela foi, se submeteu a essa cirurgia, teve uma complicação e ela veio a óbito. E aí ele falou que eu descrevi ela exatamente da forma que ela era, sendo que eu nunca tinha visto ela na minha vida, né? E então, assim, várias coisas aconteceram em casa. Eu vi espíritos, eu comecei a ver muitos espíritos, eles zanzando. Só que eu nunca tive medo. Então, assim, sempre quando eu via, eu me atentava muito àquela energia que eu sentia quando eu via aquele espírito. Então, eu sempre, assim, bem de boa, né? Eu via o espírito, eu já pensava assim: se você for pro bem, se você me acompanha, bem-vindo, fica à vontade, se sinta em casa. Caso você não tenha vindo pro bem, falei assim, a porta da rua é serventia, né? E era sempre nessa energia que eu prosseguia com toda a minha espiritualidade, né? Conversava muito com as minhas entidades, que você não tem noção, sabe? Eu chegava ao ponto de, quando eu tava lavando a louça, eu tava batendo mó papo com a minha preta velha e eu escutava claramente a voz dela na minha mente, tanto da minha baiana, de todas as entidades que trabalhavam, as que estavam mais próximas na época, era só a preta velha e a baiana, então assim, eu escutava claramente. E até deixo uma recomendação aí, se você também tá passando por isso, responde na mente também, tá? Porque muita gente me via falando sozinha, daí fica aquela história, né? Pensam que você é esquizofrênico porque você tá conversando sozinho. E eu respondi em voz alta por uma mania que eu tinha e acabou que o povo ficava me olhando assim meio esquisito, assim, tipo, essa menina não tá batendo muito bem, né? Ela é tentando as ideias, essa menina. E olha, tá falando sozinha, coitada, tão nova, a gente já tá assim, né? Então, eu recomendo aí, fica aí uma dica pra você. Não responda em voz alta, pelo amor de Deus. E uma última observação, que eu queria, esse vlog vai ser curtinho, né, gente? Vai ser bem curtinho esse vlog. É que assim, no terreiro que eu trabalhava, na época que eu tava grávida, tinha um trabalho que era o trabalho de descarrego, né? No trabalho de descarrego lá em particular, o médium que não estava na linha de passe, ele era chamado, né? Dependendo do nível, né? Tinha que estar num determinado nível para poder ser chamado. Ele colocava a mão nas costas do assistido. Eu fiz muito isso, gente, nossa senhora. Colocava a mão nas costas do assistido e você se concentra. E no momento que você está fazendo a concentração, acontece uma canalização, né? Através aqui dos chakras da palma da mão, a gente começa a absorver um fluxo de energia que está na pessoa assistida, na pessoa que foi tomar um passe. Então a gente concentra, eu concentrava, e no momento que eu começava a receber aquela energia, se a pessoa estava com algum obsessor, se ela estava com algum miasma ou qualquer outra coisa que estivesse atrapalhando, né, no progresso da vida dela,
Eu absorvia toda essa energia. Eu tô relatando aqui como eu sinto, tá, gente? Eu nunca fui pesquisar a respeito disso e não vou ir pesquisar porque eu acredito no que as minhas entidades falaram. Então esse é o meu ponto de vista, ok? Caiu o microfone. Bom, continuando aí depois de um acidente aqui durante a gravação, esse é o meu ponto de vista, tá? É o que as minhas entidades me informaram, é o que elas me falaram. E então, basicamente, voltando, a energia entrava pelo chakra das mãos, eu absorvia aquela energia e eu sentia aquele fluxo vindo até mim. E no momento que esse fluxo vinha, o que acontecia? Um desequilíbrio energético, um choque energético. Esse choque energético, como resultado, ele causava em mim o quê? Os chacoalhões. Então eu vinha vários trancos. Em alguns momentos, quando a pessoa tinha um espírito obsessor, vamos dizer assim, mais forte, eu recebia esse espírito obsessor. A orientação da minha baiana era que eu recebia esse espírito obsessor para que eu enfraquecesse o fluxo energético, porque no ato da incorporação ele demanda de muita energia, né, para você incorporar, e tanto para o médium quanto para o espírito obsessor ou para a entidade de luz, ela demanda de uma determinada força, de uma determinada energia, que em média o espírito obsessor não possui. Então eu incorporava o espírito obsessor e a partir do momento que eu incorporava, ele se manifestava da forma como lhe convinha, e foram várias manifestações diferentes, eu nem consigo listar todas, nem consigo explicar todas. E depois que esse espírito obsessor ele era controlado, domado, eu firmava a minha cabeça, e no momento que eu firmava a minha cabeça, é como se a minha mente, eu equilibrasse ela, alinhasse ela com a entidade que estava ali me ajudando, no caso a minha baiana, minha preta velha, meu Exu, minha pombogira, etc. E no momento que eu alinhava a minha mente com ela, instantaneamente esse espírito obsessor ele perdia a força e ele acabava desincorporando. E exatamente no momento que ele desincorporava, eu incorporava a minha entidade que estava ali me auxiliando na hora do descarrego. Depois de tudo isso, a minha entidade vinha e ela colocava ordem, né, na casa, colocava ordem em tudo, equilibrava todas as energias, me estabilizava energeticamente, e depois de me estabilizar, começava a energizar o assistido, para que o assistido ficasse equilibrado depois do choque, né? Porque quando você retira uma energia, fica um buraco ali, então ele tem que preencher aquilo para que ficasse tudo ok e ele pudesse ser liberado. Basicamente, depois que esse espírito obsessor ele ia embora do meu corpo, o que acontece? As entidades levavam ele para um local onde eles iriam conversar com esse espírito e falar que não adiantava ele ficar perseguindo aquela pessoa, ele ficar tentando atrapalhar aquela pessoa, que o que ele estava fazendo era contra a lei de Deus, que ele tinha que se elevar, que ele tinha que melhorar e que ele tinha oportunidade de ir com eles para aprender e para parar de sofrer, né, nessa vibração. E então, o que eu digo quanto à gestação e a esse tipo de trabalho? Se você já é uma médium que está nesse nível de desenvolvimento, se no seu terreiro tem esse tipo de trabalho, eu não recomendo que você incorpore na gestação. Porque o espírito obsessor ele não tem vamos dizer assim, o respeito ou o conhecimento que a sua entidade de luz tem. Então o espírito obsessor ele não tá nem aí se você tá grávida, ele vai se jogar no chão, ele vai espernear, ele vai rolar, ele vai bater de frente com a parede, ele vai fazer um monte de coisa, e isso pode machucar você e o seu bebê. Então, o ideal é que se você tiver nesse tipo de trabalho, você se afaste um pouquinho. Não tô falando que você não precisa ir no terreiro, mas fica de cantinho, vai lá na gira, participa, fica sentadinha no seu cantinho. Quando eu estava mais ou menos com uns 7 meses de gestação, eu comecei a ficar sentadinha no cantinho, né? Ou ficava sentada do lado da entidade que eu estava camboneando e ficava lá, batendo papo com a entidade, conversando, aprendendo bastante, né? Porque não tem nada melhor do que uma cambona para você aprender realmente os ensinamentos da entidade. Então, assim, abordei de forma simples, eu espero que você consiga entender, fique bem claro para você aí, como foi mais ou menos comigo, depois que o meu filho nasceu. Foi assim, olha, num sábado eu fui trabalhar, quando eu já estava de 9 meses de gestação, no sábado seguinte o meu filho nasceu, e depois de 2 sábados eu voltei a trabalhar. Então eu fiquei só 3 semanas sem trabalhar, depois que meu filho
depois que meu filho nasceu, literalmente. Só 3 semanas sem ir no terreiro, e depois eu já voltei a vestir branco, já estava normal, estava magérrima, mais magra do que antes de engravidar. Que tempo bom esse, né, gente? Que tempo bom esse quando você emagrece, né? Que não acontece mais hoje. Então, assim, olha, esse é o meu relato. Eu espero que ele sirva para você. Se você gostou do canal, se inscreve aí, já deixa um joinha pra mim, tá? Pra me deixar feliz, tá bom? E volta segunda-feira, que eu vou estar postando um ponto aí, gente. Um ponto bem legal, tá? Um ponto pro povo de Guiné, do Valdecir Ribeiro, tá bom? Então é isso, gente. Ó, eu vou tentar falar menos, tá bom? Falar menos, né? Que tá meio chato isso aí, né? Tá meio chato isso aí. E um beijo pra você. Muito obrigada.